queria dar início a esse ano do Masterclass, que é um momento em que nós todos que atuamos aqui no Inseller fazemos um momento de reflexão sobre algumas habilidades de gestão que nós queremos que todos os profissionais que atuam aqui, eles desenvolvam. Então, o Masterclass começou no ano passado, eu acho que a gente fez 4 já momentos de Masterclass, e esse do primeiro ano aqui vai ser em fevereiro, com a Patrícia. A Patrícia, que é uma pessoa que tem nos ajudado aí na área financeira, ela tem cuidado de 2 núcleos, principalmente, e ela tem uma formação em administração, né? Ela é administradora hospitalar, fez mestrado, está finalizando doutorado agora em gerente de produção. A Patrícia, ela foi diretora de algumas instituições, entre elas o Unimed Vale dos Sinos, entre elas o Hospital Regina. Então ela está aqui contribuindo com o conhecimento dela, com as habilidades dela, e ela vai compartilhar hoje um momento do Masterclass nosso. Então, pessoal, não é uma aula que eu vim dar, e sim uma troca, compartilhar um tema que eu gosto bastante. Na verdade, foi bem desafiador, assim, escolher a temática entre muitas que a gente poderia trazer. E trouxe essa, assim, pensando em algo um pouco diferente do que normalmente a gente está habituado a ver, a conhecer. Então, intitulado Como Estreitar Vínculos com o Cliente e Gerar Lealdade de Forma Estratégica. Acho que isso é uma questão bem interessante, inclusive para o Inseller, que é uma empresa que está crescendo, tendo novos contratos, e a gente sempre comenta, né, não ter perdas, né, não ter cancelamentos, potencializa a organização. E a gente tem estratégias para trabalhar isso de uma forma a potencializar, né, essa manutenção e o crescimento da organização. Então, assim, eu tenho meia hora? Uhum. Isso? Tá. Eu costumo falar bastante, então vamos lá. Aqui uma rápida apresentação. O que hoje eu queria trazer para vocês, né? A gente tem dentro do contexto mais de relacionamento, contexto mais comercial, um olhar sobre uma ótica de trilha. Um pouco diferente da abordagem tradicional da parte de vendas, né, que olha muito a prospecção de cliente, venda efetiva, planejamento de venda. A trilha de gestão, mais olhando para relacionamento, para a gestão da carteira de clientes, ela é dividida em 3 fases, né? São autores que bebem lá no marketing de relacionamento e trouxeram para a área comercial essa contribuição. Então, a primeira fase está olhando muito a questão pré-comercial, que é uma questão que a gente também vem trabalhando dentro da Inseller, que é toda a parte de prospecção, né, toda a parte de construção dessa base para uma fidelidade. Então, aqui a gente também tem olhado assim, qual é o perfil de hospital, qual é o perfil de cliente, qual é a nossa oferta, ela está aderente à necessidade do cliente, para que ele perceba valor na aquisição, né? E que, percebendo o valor, que ele permaneça, que não seja só uma aquisição por impulso e ele daqui a pouquinho entende que não é a necessidade real dele e venha a não permanecer conosco. Depois, e a fase que eu vou trabalhar mais, é a fase de relacionamento, de criação de vínculo, que essa proposta apresenta, e uma fase pós-comercial, que graças a gente não precisou ainda analisar, que são os fatores de evasão, e eu vou trazer alguns exemplos para tentar nortear esses conceitos mais teóricos. Então, a ideia aqui é que a gente possa trabalhar um pouquinho de conhecimento sobre essa ótica da gestão comercial eficiente através de uma abordagem mais relacional, não tão comercial. Então, o que eu trago aqui como ponto de partida? Muitas vezes, as empresas e profissionais, médicos também podem ter os seus consultórios e passarem por essas situações, se encontram com algumas variáveis, né? Ações improvisadas ou baseadas em tentativa e erro, então uma questão muitas vezes não estruturada, ter um esforço grande, mas um resultado não efetivo, né? Que a gente coloca ali como esforços dispersos, não muito focados, não muito alinhados, dificuldade para construir relacionamento consistente com os seus clientes de base ativa e que eles possam ser promotores da organização, um baixo desempenho em relação a metas e resultados comerciais e uma ineficiência do uso do tempo da equipe, dos recursos da equipe. Muitas vezes esse cenário a gente encontra nas organizações e a gente olha para essa gestão
mais relacional e a gente vê, né, uma equipe, uma gestão muitas vezes incipiente, né, olhando muito para demandas de forma reativa e não ativa e também bastante desorganizada quando não se tem esse alinhamento. E aí, com base nisso, todo o planejamento comercial e a definição de quais estratégias a gente vai utilizar nessa abordagem com potenciais clientes ou clientes existentes, elas precisam de fato estar estruturadas para que a gente possa nortear toda a equipe, né, toda a organização com o mesmo olhar, o que traz um fortalecimento com os clientes, né, propriamente dito, para a gente poder atingir metas e resultados de forma efetiva. O grande desafio que a gente vê dentro da gestão comercial é, de fato, a gente encontrar a nossa vantagem competitiva. O que é uma vantagem competitiva? É aquilo que nos diferencia, mas antes é aquilo que a gente faz bem feito e somos poucos, né, ou únicos no jeito de fazer. Então, ser diferente para ser único é o que hoje a gente poderia resumir a vantagem competitiva. Então, o InSeller traz muito isso, né? A forma como a gente desenha um produto, a forma como a gente entrega esse produto, ela é muito específica do InSeller, né? E isso pode se aplicar para outros modelos, né? Então, um consultório, só para a gente chegar mais perto da realidade. A forma como o cliente chega até ao consultório, a forma como ele acessa, a forma como a consulta, o atendimento vai se dar, muitas vezes ele parte da estrutura, o que é correto, mas a gente precisa entender o que é que o cliente precisa, qual é a dor, qual é a forma como o perfil do nosso público-alvo necessita ou prefere que esse atendimento, que esse acesso ou que até o pós-consulta seja feito para que ele perceba a diferença na gente, né? Na forma como a gente faz e a partir disso entender que a gente faz algo diferente, faz bem feito e consequentemente é único, né? Então só para a gente tentar tangibilizar para um contexto mais próximo. Tudo isso parte de uma visão, né, de organização. Então, para a gente poder desenhar isso, a gente antes tem que saber para onde a gente quer ir, como a gente quer, né, ser visto, né? Então, todas as organizações têm a sua missão, sua visão, têm seus objetivos muito definidos, claramente definidos. E a partir disso, a gente desdobra as ações sobre a ótica mais funcional, que envolve a área mais comercial, marketing, vendas, propriamente dito. Então, antes da gente sair fazendo as coisas, a gente tem que entender o porquê que a gente faz e como a gente faz. Então, quando o Diógenes traz, assim, qual é o nosso propósito como instituição, né, qual é a nossa cultura, o nosso jeito, o que para nós é importante, isso não é para parecer algo bonito, isso é, de fato, uma diretriz, um norteador para todas as próximas questões que venham a ser desdobradas em relação ao que a organização está buscando. E isso foge desse modelo tradicional, né? Então, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, vendas, normalmente o que a gente vê no mercado é isso, né? A gente tem ali os objetivos de venda definidos, tem o escopo de empresa, faz uma análise de ambiente, planeja como é que a gente vai atuar, organiza, né? Executa e controla. Sem muito a questão do vínculo, né? E que isso os autores que eu depois vou apresentar, eles acabam trazendo como realmente uma dinâmica que de fato vai criar um estreitamento dessa relação e a fidelidade, né? A lealdade que a gente está buscando nos clientes. Então, com base nessa abordagem que difere da tradicional, 3 fatores são super importantes, que a gente considera como pilares deste modelo. A construção de uma base para fidelidade, a criação de vínculos e a redução dos fatores que impulsionam o churn, que é uma palavra que não tem uma tradução exata no português, mas que seria a evasão ou a não recompra, né? Então, uma consulta, acessei o profissional, mas a próxima vez eu não vou, retornar àquele profissional, vou buscar um outro profissional. Então, algum motivo, algum fator gerou essa não recompra com uma determinada instituição, um determinado profissional. A gente precisa identificar para poder qualificar. Nem sempre são fatores financeiros, né? Muitas vezes em contratos mais recorrentes é o fator que aparece e a gente também entende, aplicando a modelagem, que por vezes, entendendo que é uma manobra, por exemplo, um contrato B2B, que é de empresa com empresa, muitas vezes um cancelamento, né? Uma não manutenção de parceria se dá por uma questão financeira, argumentação inicial.
E aí, numa conversa, numa entrevista que normalmente a gente faz, a gente entende que não é este o fator, né? De forma mais qualitativa, a gente entende algum outro motivo, algum outro ruído que é bem importante para a organização, para tentar reverter, né, esse cliente que está evadindo, que está saindo, mas também para qualificar o nosso serviço. Muitas vezes a gente também diz, né, é questão financeira, porque é argumento que muitas vezes ninguém vai dizer, eu vou te dar um desconto, ou eu vou buscar fazer uma alternativa em relação à frente financeira. Então, a gente tem que estar atento para não também aceitar um fator superficial como um fator único, exclusivo para essas questões. E aí, entrando rapidamente em cada uma dessas questões, né, no primeiro pilar, os autores recomendam a gente olhar 3 grandes pontos. Primeiro, a segmentação, segundo, prospecção e depois a base de clientes. Então, a questão da segmentação ela é bem importante porque a gente tem que entender quem são nossos clientes, onde eles estão e se eles são clientes interessantes para a organização, se eles vão deixar uma rentabilidade. Aqui a gente trabalha com algumas exceções, principalmente em relação a empresas, né, contratos com empresas. Num primeiro momento eu posso fechar um contrato com uma empresa para uma reserva de mercado, para dizer que eu tenho uma parceria com aquela empresa, ela empatando, dando um certo prejuízo, se ela me ajudar a vender para outras instituições. E a gente tem que acompanhar, de fato, se ela me ajuda. Então, isso na área, por exemplo, comercial de vendas é muito comum, né? Estou vinculada com aquela empresa, presto serviços, e é uma empresa normalmente de reputação, enfim, que me ajuda a vender. Mas desde que esta venda, né, orgânica, impulsionada por essa instituição aconteça. Então, a segmentação de mercado, né, é um esforço para a gente aumentar a precisão de marketing na empresa, o esforço comercial. Eu trago uma imagem que eu gosto bastante, né? Todos de terno em tom cinza, sapato preto, mas não são todos iguais, né? Tem características aí bem distintas, né? Muito pontuais. Lembro, falando, né, da questão da segmentação, que toda vez que a gente busca mudar algum critério de segmentação, que a gente tem na literatura alguns, a gente precisa, né, esses são os mais tradicionais, observar as características daquele público. A exemplo, né, a Oral-B, todo mundo conhece, ela tinha uma atuação até então na classe B, então ela se segmentava para público, né, consumidor, olhando muito a questão do critério faixa de renda. Eles gostariam de ampliar seu faturamento como uma meta institucional e não queriam mexer no produto, não queriam mexer na praça, não queriam mexer, né, na forma de comunicação, mas entendiam que a classe C era um público de interesse no produto, ou seja, tinha, né, um desejo em adquirir aquele produto, mas em função do preço, que é um P de marketing, eles acabavam optando por marcas um pouco mais em conta. Uma forma de tornar a Oral-B acessível era mudar a forma da oferta, né? Então, em vez de ter uma escova de dente individual, eles passaram a ofertar um kit com 4 escovas. Por que 4? Porque o número médio de pessoas de uma família da classe C eram 4 pessoas. Eles fizeram essa oferta, mantiveram todas as questões em relação a características do produto, o local onde eles estavam vendendo, a forma de comunicação, só realmente alteraram ali a questão do preço. Lançaram a campanha e a campanha não deu certo, né? Ela foi bem frustrante. E aí eles buscaram entender o porquê, fizeram toda uma análise e não conseguiam entender. Até que então eles foram para uma pesquisa de campo, foram até algumas casas desse público, da faixa C, entenderam que as pessoas tinham um banheiro na casa. E as escovas de um kit, todas elas tinham a mesma cor, eram o mesmo padrão. Então ficou nítido que ninguém comprava porque ficava difícil saber qual é a escova de cada um dentro do mesmo banheiro. E aí, então, eles voltaram e fizeram uma adaptação do produto, que são as escovas coloridas. Então, hoje tu sabe, comprando um kit, qual é a tua escova, qual é a escova da outra pessoa, integrante da família, em função da cor. Então, isso é uma questão bem interessante, e eu gosto muito desse case, porque é no detalhe, né? A gente às vezes acha assim, não, é a mesma coisa, muda só uma questão. Não, é um detalhe que poderia tornar viável ou não essa ampliação. E também pelo fato de não desistir numa primeira frustração, né? Eu acho que assim, a Oral-B ter entendido, ter ido a campo, faz jus ao sucesso que depois, então, acabou acontecendo com a manutenção das escovas no kit coloridas e o potencial de vendas que eles acabaram alcançando. Então, a gente está atento aos detalhes e também persistente a entender o que faltou. Então, uma das questões assim que a gente fala muito aqui
e que os autores também falam é que quando a gente vai ofertar um produto, quando a gente fala fidelidade de cliente, ela começa antes dele ser cliente. Ela começa no momento em que a gente identifica a dor, um problema ou uma oportunidade, né? Porque são palavras similares, por mais que a gente entenda que não. Dor é uma oportunidade? Sim. Se eu tenho condições, capacidade de atender aquela dor, é uma oportunidade para a organização. Então, quando a gente entende assim, o que o cliente busca, e se a gente consegue adaptar, né, ao nosso produto, ao nosso serviço, a nossa forma de oferta, atender a essas questões, a gente pode, né, começar de forma assertiva a construir um relacionamento. Quando eu tenho algo que eu não consigo atender tão bem, eu vou ter mais dificuldade em manter relacionamento, mais dificuldade em manter esse cliente conosco, né? Seja por uma questão de compra pontual ou por uma situação contínua e recorrente. Então, esse é o primeiro case. Uma outra questão que a gente estuda muito é o tamanho de mercado. Então, eu entendi que existe uma dor, entendi que existe uma oportunidade, um problema, e eu vou me aventurar nisso. Então, antes da gente fazer isso, a gente avalia se, né, essa lacuna de mercado sustenta um negócio, uma linha de produto. Então, hoje a gente está pensando em outras linhas, a gente começa a entender a necessidade de mercado, começa a desenhar, né, entendendo essa dor, esse problema, e por outro lado, a gente entende que sim, existem algumas demandas por este produto, esse serviço. Ok. Mas o tamanho dessa demanda sustentaria uma linha de um produto? Sim, porque às vezes a gente tem, né, uma lacuna, mas a lacuna não é suficiente para sustentar um produto. E aí a gente vem para uma outra análise que a gente também faz antes de colocar o produto à venda, é entender, e a gente está se estruturando nesse sentido, todo investimento que a gente faz, a gente olha todas essas questões e depois a gente olha o retorno do investimento. Então, por exemplo, a Fru, que todo mundo conhece, ela fez um estudo de mercado há 2, 3 anos atrás, entendendo que ela poderia também ampliar a sua oferta de produtos a nível nacional. Ela tinha capacidade produtiva, ela tinha logística, ela tinha todos os quesitos para fazer a oferta a nível nacional, pensando numa expansão. Ou quando a gente olha mapa de expansão, novos clientes, a gente olha essas variáveis. O que ela entendeu? O mercado nacional tem mais players, mas, né, eu tenho mais oportunidades. Aí uma matriz SWOT, que é uma matriz de gestão que a gente utiliza olhando muito minhas capacidades internas, forças e fraquezas e oportunidades e ameaças do mercado. A gente sempre quer combinar nossas capacidades, forças, com as oportunidades. E isso, né, tinha liga. Então, havia muita oportunidade no mercado, principalmente em produtos alternativos. A Água da Pedra hoje tem 85% de participação no mercado nacional, é um produto-chave e muito acima de qualquer outro. Ela entendeu que sim, e poderia também expandir o mercado nacional usando muito essa marca, né, como uma submarca dentro da Fruc. Só que ela fez uma análise, ela entendeu que, quando se tem muita oportunidade no mercado, não é só a gente que aproveita essas oportunidades, os concorrentes também. E para cada R$1 investido no mercado nacional, ela teria um retorno menor do que no mercado sul, né, regional. Então, o que ela fez? Voltou lá para a visão dela. O que ela buscava naquele ciclo de planejamento estratégico? Ser uma marca que estava expandindo, uma marca que era mais reconhecida a nível nacional ou uma marca que estaria lucrando mais. Então, isso definiu a estratégia que ela iria tomar. Na época, ela tinha definido que a decisão diretiva, né, era aumentar o faturamento, aumentar a receita, né, aumentar ali a margem. Então, ela resolveu, naquele momento, explorar, né, um mercado que dava mais retorno para ela. Então, isso depende muito, não tem certo ou errado, mas depende muito do que a instituição quer. Com esse olhar, ela então resolveu explorar mais o mercado e ela lançou na sequência a Fruc Berga. Berga é um termo muito regional, né? Não é paulista, enfim. E é um refrigerante guaraná com sabor próximo de uma bergamota para reforçar a sua atuação e expandir em termos de rentabilidade de negócio na região, então, mais regional. Só para dar um exemplo, assim, também quando a gente pensa o que eu vou fazer, não é uma dor aqui. Aqui é um exemplo de uma oportunidade. Então, se eu vou ficar num mercado regional, o que esse mercado regional está buscando? Né? Então, só para trazer como exemplo. E aí, com base nisso, o que a gente busca com esses olhares dos autores, né? Atrair clientes que se encaixem na proposição de valor central, ou seja, que agreguem valor.
e não apenas uma junção de números e que permitam estabelecer estratégias de cross-selling de outros produtos. Então, no momento que eu consigo trazer parcerias, né, clientes que têm uma percepção de valor do nosso produto interessante, eu consigo, a partir disso, alavancar outras questões. Então, hoje, quem é cliente da Enseller no tele-AVC, se tiver uma demanda para um outro serviço de tele, provavelmente eles vão vir pactuar conosco, né? Então, a gente consegue, a partir de uma prospecção bem feita, alavancar outras prospecções. Outra questão que os autores trazem seja seletivo, né? Atrai apenas os clientes que se encaixam na proposição de valor central. Quando uma empresa começa, é bem natural a gente vender para quem quer nos comprar, independente se ele tem, né, perfil aderente com o nosso público ou não. A Dudalina é uma empresa aqui da região sul e ela produzia de forma prioritária camisas femininas a um preço normal. Na época, né, a dona, que é a matriarca da família, ela resolveu então reposicionar a marca no mercado e para isso ela queria agregar valor. Então ela queria ter um retorno maior pelo mesmo produto, porque ela entendia que o produto dela era um produto de qualidade, era um produto que era diferente dos demais, e ela entendeu, olhando para o mercado, que o empoderamento feminino, a ascensão das mulheres nos negócios era algo que estava acontecendo. Só que para fazer isso, ela também precisava se comunicar e se posicionar dessa maneira. E como ela fez isso, foi trazer lojas da Dudalina para dentro dos aeroportos. Porque aeroporto é um lugar onde esse público de empoderamento, que é o que ela queria atrair, de fato circulava. É um local de maior valor agregado, as pessoas circulam com poder aquisitivo maior, e ela conseguiu reposicionar a marca desta maneira para de fato atrair pessoas que ela estava escolhendo. Então, em algum momento, não na fase inicial, numa fase já de maturação, as empresas passam a olhar e dizer qual é o perfil de cliente que eu quero e como eu tenho que me posicionar para que este público de fato me veja e me compre. Claro, problema, dor, oportunidade, ela é premissa. Mas depois que eu passei isso, eu já tenho que pensar de uma forma um pouco mais estratégica para conseguir me posicionar e começar a escolher clientes, porque eu já testei que o meu produto, o meu serviço dá certo, né? Então agora eu posso começar a ramificar a escolha de mercado. Outra questão que os autores falam é trazer nessa construção, né, a base de clientes. Nem todo mundo vai ser a Dudalina, né? Vai ser o cliente, até porque a gente tem clientes base anteriores a essa definição. Então, eles colocam, né, que a gente pode criar uma pirâmide de clientes, isso é muito comum, trazendo variáveis, né? E a partir disso, tentando entender, assim, clientes de maior poder aquisitivo ou com tal perfil, eles são quanto por cento? Qual é o tamanho de mercado? Será que ele sustenta uma empresa só nisso? Ou eu tenho que pensar em outras segmentações e outras ramificações de forma prospectiva, né? Então, ele traz esse tipo de análise. Nomes a gente pode dar aos mais diversos possíveis. Esse modelo eu apliquei dentro de uma estrutura que eu atuei, que era uma operadora de planos de saúde. Na época, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento, não tinha nenhum tipo de análise da base de clientes, né? Não tinha nenhuma categorização. E a gente acabou escolhendo o fator número de vidas como um fator balizador. Porque a questão financeira, ela tinha particularidades que acabavam mascarando um pouco essa questão. Então lá a gente definiu que, né, o alfa seriam empresas com mais de 500 vidas, que eram vidas no plano de saúde, e assim a gente foi segmentando. Aqui no pool a gente trouxe um asterisco, né, que é normalmente em operadora, pela forma de posicionamento daquela operadora de saúde, ela tinha dentro de uma empresa, a elite, né? Então, assim, tinha diretoria, enfim. Então, apesar de ter um número de vidas menor, a gente não tratava ela como uma empresa qualquer, ela tinha potencial para ampliar este contrato. Então, isso também é um ponto importante. Muitas vezes a gente está aqui no Enseller, a gente olha para um hospital, a gente vê que hoje ele tem só, né, o tele-AVC, mas ele tem um potencial para outros N produtos. Então, por mais que o ticket médio, por exemplo, lá, seja um ticket médio menor, se ele tiver potencial para outras questões, a gente vai manter o relacionamento com esse hospital tão
estratégico quanto alguém que tem um ticket médio elevado, que seja importante para nós, pensando na prospecção. E aí essa classificação define ações de prospecção, que é o que a gente agora está desdobrando no nosso mapa de expansão. Outra questão que a gente vê muito, e a gente aqui ainda não trabalha, mas a gente pode vir a trabalhar na questão da proposta, é a questão das múltiplas, né? Na área comercial a gente tem uma regra de não mais do que 3, mas 3 propostas. Então a gente vê vários modelos que já trazem isso pronto. Exemplo, a Netflix, ela traz 3 planos, né, para que você possa escolher entre os 3. A gente tem outras regras, né, que há uma aproximação maior do segundo para o terceiro para tendenciar a compra de um ticket médio maior. Porque quando você oferta só um, às vezes a pessoa fica em dúvida. Quando você oferta mais de 3, ela também fica em dúvida. Então, entre 2 ou 3, a gente tem um potencial de conversão mais rápido, porque já traz o referencial comparativo dos seus produtos. Se você oferta só um, ela provavelmente vai buscar comparação com o mercado. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, por exemplo, né, gestão plus, né, ou só a questão da tele. Então, a gente pode pensar um modelo nesse sentido. Mas só para a gente entender. A questão do mapa de expansão, né, é uma questão que a gente também trabalha. Para onde eu vou expandir, qual é o perfil. Então, tudo isso vem depois dessa análise que eu comentei, entendendo bem qual é o produto, quais são as oportunidades, qual é o perfil do público. O mapa de expansão é onde eu estou e para onde eu vou, considerando uma série de variáveis, que são facilidades ou dificultadores. Aqui eu trago um exemplo que eu gosto bastante, da Danone. É um produto da linha Active, acho que todo mundo já ouviu falar, ela entrou no Brasil em 2010, era um produto que a marca já tinha nível mundo, e ela viu que, né, aqui no Brasil ela tinha um potencial, porque no Brasil havia indícios, né, indicadores de uma população com intestino preguiçoso, né? E o produto ele tinha um ativo que auxiliava nesse sentido. Esse produto já existia no mundo, era uma forma de comunicação diferente, mas aqui no Brasil, entendendo a dor, né, do intestino preguiçoso, eles acabaram de fato se posicionando desta maneira. Vocês são mais novos, né? Mas quem é um pouco mais de idade sabe que realmente eles faziam uma campanha que se em 7 dias o seu intestino não viesse a funcionar, eles devolveriam o dinheiro, enfim. Então eles usaram toda essa abordagem da dor. E também trabalharam muito a questão visual. Na época, a questão do intestino preguiçoso tinha um tabu, né? As pessoas não queriam dizer que tinham dificuldade de ir aos pés, né? Uma expressão. Então, o que eles resolveram fazer? Trabalhar o paredão verde para que as pessoas pudessem localizar isso muito facilmente dentro dos estabelecimentos, que eram supermercados, sem precisar fazer abordagem, porque tinha a questão do tabu de se falar. Então, são pequenas estratégias que fazem com que tu, de fato, consiga ser assertivo na tua atuação com o público-alvo. A gente menospreza, mas deu super certo. Uma outra questão que a gente olha é que mais uma análise de produto versus mercado. Essas figuras são reais, tá? É que quando a gente lança um produto, agora a telepsiquiatria, né? A gente não sabe se ele vai dar certo. Mas por que a gente aposta e lança ele? Porque o mercado tem um crescimento alto. Então, a gente quando lança um produto em um mercado que já está estagnado, que não está demandando isso, ele tende a ser um abacaxi. Só não vai dar certo se essa curva de mercado ela for muito curta. E a gente sabe que não é, né? Toda a área de saúde mental, a legislação, ela está forçando, né, demandas por este mercado. Essa aqui é a matriz BCG. Então, quando a gente lança, a gente, olhando para o mercado, pensa no que o mercado está demandando, e o nosso esforço é sair deste ponto que eu tenho uma baixa participação de mercado e vir para cá, para ter uma alta participação de mercado. O problema quando a gente vem para cá, que aí eu já tenho uma participação de mercado maior, o mercado está aquecido, é que o mercado aquecido faz com que outros queiram entrar naquele mercado ou estejam investindo naquele mercado. Vamos pensar aparelho celular, né? Todo ano, ou menos de um ano, você tem um aparelho com funcionalidades diferentes. Então, aqui ainda exige muito investimento para que você se mantenha ocupando aquele mercado, né? Participação naquele mercado de um mercado que está crescendo. Quando esse mercado começa a se estabilizar, a gente vem para cá, que é a vaca leiteira. Então, a vaca, que é o exemplo real da proposta, ela já está criada e você só tira leite, né? Você não precisa mais alimentar para que ela cresça, ela já está ali constituída e você só
então tira os recursos, né? Então, isso aqui a gente pode fazer uma análise de produtos novos para pensar potencial, mas também olhar produtos que a gente tenha, em algum momento eles podem se tornar obsoletos, a gente deixa de investir porque o mercado não está demandando. Então, nessa primeira parte a gente olha muito, né? O que a gente está oferecendo, se o que a gente oferece está sendo demandado, qual a estratégia de prospecção que a gente utiliza e como a gente se organiza essa base de clientes. Aqui na Encela a gente usa a curva ABC e a gente tem estratégias para ramificar, né, estratégias para basilar essa ramificação. Ou seja, a gente não pode ter uma alta concentração na curva A, que são poucos clientes com faturamento alto, justamente pelo risco de alguém não ficar ou ficar inadimplente e se impactar para a organização, né? Então, existem diferentes formas para a gente poder organizar isso. Na criação de vínculos, a literatura ela propõe e ela fala que as empresas podem fazer mais para estreitar os seus vínculos com os clientes. E aí ela trabalha 3 pilares: estreitamento de vínculos, gerenciamento da fidelidade e o marketing de relacionamento. Acho que marketing aqui a gente está muito bem atendido. O que ela traz, né? Que uma forma da gente estreitar vínculos é a gente ofertar mais para quem já é nosso cliente. Então, hoje no mapa de expansão, a Enseller, ela está olhando quem é cliente e quais são os produtos que a gente ainda pode ofertar para esses clientes em potencial. Então, essa é uma forma da gente estreitar vínculo, né? E aí, a partir dessa identificação, de que maneira a gente vai fazer isso, né? Qual é a estratégia que a gente vai estar utilizando. Um exemplo de uma empresa que usou isso foi a Gol. A Gol, ela fazia muito trajeto Rio-São Paulo, outras regiões, né, para Brasília, por exemplo, e ela olhando para dados, como o Diógenes comentou antes, ela via que as pessoas iam um dia e voltavam no outro dia. Só que a parte de hospedagem, a Gol não oferecia. E ela entendeu que, por que não? Por que eu não posso trazer toda a facilidade para o meu cliente? Eu posso fazer o transporte, a hospedagem e o transporte de volta. E ela trouxe, então, um novo, né, braço dentro da organização, ofertando a hospedagem. Por quê? Porque ela olhou a jornada do cliente e ela verificou que o cliente demandava serviços, tinha, né, demanda, que ela não atendia, mas que ela poderia atender, porque o cliente já era dela. Ela tinha essa informação, mas não fazia uso. Então, isso é uma questão que a gente também pode começar a analisar a nossa busca, né, de clientes e entender o que mais, né, além do tele-AVC, que é o nosso carro-chefe, a gente pode estar ofertando para esses clientes. Qual é a dor, né? Nessa jornada, o que ele está buscando? Então, às vezes, a gente tem demandas de outros serviços que têm sinergia com aquilo que a gente oferece, que a gente tem capacidade, que a gente pode estruturar em um produto. Isso é legal compartilhar, porque vocês podem enxergar isso muito antes da gente, né? E podem trazer isso com uma proposta de negócio. Outra questão que eles falam no gerenciamento da fidelidade é que a gente pode trabalhar recompensas financeiras e não financeiras. Financeiras, eu tenho um seguro de carro, se eu não bater, não usar, eu ganho um bônus, né? Esse é um incentivo financeiro. Mas o não financeiro é algo que a gente pode explorar e muito, né? Então, por exemplo, masterclass, algum evento, alguma palestra, né? Toda essa parte mais relacional a gente pode estar trabalhando. Nessa estrutura que eu montei, né, a questão, então, do parâmetro, a gente definiu algumas ações, algumas já existiam, não de forma sistemática, mas a gente passou, então, a estruturar uma sistemática para isso e olhando muito a questão de resultado. Então, uma operadora, ela tem muito a questão, né, de um cheque em branco. Você paga tanto, mas a gente não sabe se o que você consome em termos de serviços de saúde é maior ou menor do que a questão do valor que você paga. E alguns contratos eram negativos. Mas não quer dizer que o contrato negativo a gente não queria, bem pelo contrário, eu queria tornar ele positivo para ele ser um bom contrato. Não quero perder um contrato de 500, 1.000, 2.000 vidas, porque ele tem lá uma sinistralidade. Eu quero trabalhar, entender o motivo e fazer uma reversão desse resultado através de uma série de ações. E a gente foi elencando várias questões. Então, desde palestras, materiais, algum tipo de mudança dentro da estrutura, a gente conseguia fazer. E a gente criou periodicidades diferentes. Então, por exemplo, as empresas mais importantes, a gente tinha ações, por exemplo, visita mensal.
Nas empresas de um nível um pouco menor, se ela era positiva, era bimestral, mas se ela era negativa, era mensal, porque eu tinha o esforço de reverter, não só de manter, né? Então tinha o esforço ali somado. E assim sucessivamente, né? Com a equipe que a gente tinha, a gente definiu, pilotamos e fomos melhorando essa estrutura. Tem outros exemplos, tá? Que a gente vê no mercado, que é desde treinamentos, cursos, né? Semana CIPAT, Coca-Cola, a gente acha que não faz com um nome. Muitos compraram, né? Com uma latinha quando achavam seu nome ou o nome de alguém, que são formas, querendo ou não, que a indústria usa. Algum mimo, estabelecimentos que quando você vai em um hotel, tem o perfume, na saída você ganha o perfume, que é específico do hotel, para que você lembre. Então, são pequenas questões, né, que podem fazer diferença numa recompra. Cartão de crédito, às vezes tem algumas facilidades que o custo dessa facilidade é muito pequeno, né, então vai estreitando. A própria questão da academia, né, do Inseller Academy, também traz uma série de oportunidades que a gente pode, né, trabalhar aqui olhando muito o público profissional, né, não o público empresarial. Então a ideia é tentar explorar essas questões e por vezes, e eu acho que a gente faz muito bem, são o desenvolvimento de projetos. Por mais que o Inseller tenha o seu modelo, muita coisa é construída em conjunto com a estrutura, né? Então, principalmente a parte de gestão, desenvolvimento de indicadores, análise, proposição de melhorias, né? Então, isso a gente está fazendo de forma personalizada. E isso é uma questão que hoje em dia é super valorizado no mercado, quando você consegue entregar algo personalizado e para aquela estrutura, né? Para aquela necessidade, para aquele momento de organização. E aí a gente sempre faz um checklist, né? Quais ações de estreitamento de vínculo a gente faz, que tipo de ação de recompensa financeira ou não financeira a gente faz. A gente não precisa fazer muita coisa, a gente tem que fazer aquilo que tem percepção de valor, e qual ação de relacionamento que a gente, como instituição, precisa. E para finalizar, a gente olha para os fatores, então, de que impulsionam, né, a evasão, a perda, o desgaste, enfim, para tentar reduzir esses fatores. Eu já comentei, né, esse case de tentar entender os motivos que levam à troca, né, ou não recompra, e por vezes eles não são tão explícitos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na identificação, porque a gente às vezes questiona, vem uma informação que não é informação real e prioritária para uma questão de evasão ou não recompra. Mas além disso, o que a gente pode fazer? Se a gente tem indicadores internos que possam medir algum tipo de erro, negligência, falta de resposta, descortesia, né? Alguma questão que daqui a pouquinho a gente não está conseguindo entregar como proposta de valor, ou algum tipo de situação que ao longo do contrato deu algum tipo de ruído, né? Algum problema ético, alguma questão que não estava alinhada, a gente mapear isso por estrutura, a gente tem um termômetro do que pode acontecer com esse contrato, com esse cliente logo ali na frente. Então, ter indicadores, eles nos ajudam. Nada substitui, né, o feedback, a troca, a conversa. E aqui não é só da estrutura formal. Aqui todos os profissionais vinculados com o Inseller têm esse papel, né? Então, é quando você vai no supermercado e a caixa tem a preocupação de perguntar se você conseguiu encontrar tudo o que você precisava naquele supermercado. Ela não está perguntando por educação, ela está perguntando para ter um feedback se, né, a estrutura tem, e daqui a pouquinho você sinalizando o que tem, ela consegue ainda vender, aumentar o ticket médio, ou, por outro lado, né, reportar essa informação para quem é o gestor do estabelecimento. Ter essas medidas, né, de retenção proativa nos ajudam, e se isso não for suficiente, ou se a gente não tem, a gente precisa ter medidas reativas. O que a gente vai fazer, qual é o protocolo que a gente vai fazer quando um cliente resolver não renovar, resolver questionar, enfim. Então a gente precisa ter algum tipo de estratégia definida. Ou a gente vai repensar produto, eu vou dar um desconto. O que a gente vai, né, trabalhar em relação a isso? E algumas questões de retenção que a gente pode colocar em prática para administrar essas situações. Então, ter aí um serviço de atendimento ao cliente, a ouvidoria, ter um controle de notificações de não conformidade, medir o NPS, que é um percentual, né, um índice
de quantos por cento de quem consumiu o nosso produto, o nosso serviço, nos recomenda para familiares e amigos, ou índice de satisfação, né, que são coisas diferentes. Eu posso estar muito satisfeito, mas eu não recomendo. Então, ter essa medida de alguma maneira e, por fim, ter alguma política de retenção estabelecida para que, caso, né, venha acontecer, a gente possa trabalhar essas questões. Esse é um case que eu gosto bastante. É o case da Paquetá. A Paquetá, ela passou há uns 4 anos atrás por uma crise financeira, um processo de recuperação judicial, e ela não conseguiu mais fazer aquelas pesquisas quali-quantitativas a nível global. Mas ela achava importante, né, ouvir de alguma forma os clientes. Então, o que ela fez? Ela tem lojas em diferentes partes do Brasil, ela trouxe representantes dessas lojas e um cliente ou 2 dessas lojas que tinham compras recorrentes, aí tem essa informação no sistema, para um final de semana aqui em Gramado. Então quem era de longe de Gramado se tornou um atrativo, vir e participar de um brainstorm, de uma conversa, enfim, eles montaram um comitê de clientes. E o resultado disso foi um extrato, né? Foram informações muito mais qualificadas sobre os produtos e tendências, né, no qual o segmento da Paquetá atuava, do que aquelas pesquisas até então desenvolvidas. E eles mantêm esse comitê de clientes até hoje ativo, ouvindo clientes, ouvindo lojistas que interagem com clientes para conseguir captar as informações e abastecer toda a estratégia, né, da organização ao longo dos anos. Então, nessa parte aqui, o que a gente olha muito, né, qual é o indicador sobre falhas, entre aspas, a empresa possui, qual é o indicador de gestão da carteira de clientes, a gente olha muito quantos clientes a gente tem, qual é o ticket médio, né, recompra, a permanência, enfim, que a gente possui, qual é a ação de retenção que a nossa empresa possui. Então, às vezes, eu vou fazer um evento, ou a gente tem cortesia de um evento, para que cliente eu vou dar? Eu posso dar para algum cliente que tem algum tipo de ruído, ou eu posso dar para um cliente que seja estratégico para a organização, ou que eu queira potencialmente captar. Então, a gente pode pensar esse tipo de ação dentro da estrutura. E isso forma todas as ações à roda da fidelidade, que é do Virs Lovelock e do Enzo, que são autores que trabalham marketing de serviços, que trabalham esses pilares, esses 3 pilares. E para eles, o relacionamento, o estreitamento de vínculos não acontece só com um desses pilares. Então, não vai acontecer só se eu tiver uma identificação de mercado e produto adequado. Não vai acontecer, eu vendi, se eu trabalhar só relacionamento. Porque daí, se o produto não for aderente, por mais que eu seja super relacional, fizer uma série de ações também não se sustenta, e eu não posso ficar só no último pilar, que é o pilar, então, né, das identificações. E para que essa roda funcione, eu preciso ter uma equipe de linha de frente alinhada, gerentes de conta, né, ou lideranças alinhadas a essa questão, programas de fidelidade, que é este olhar, e sistemas de CRM que nos dão esse tipo de suporte, ou algum tipo de sistema que me dê informação sobre este comportamento do cliente, né, em termos de alguma reclamação, alguma demanda, né, índice de satisfação, esses indicadores para que a gente possa, então, a partir disso, tomar as ações necessárias frente à análise de dados. Tá? Então, isso aqui é algo que é da literatura. Na Unimed, eu acabei levando com adaptações, partimos do ponto do que existia e a gente, de fato, criou o processo de gestão da carteira de clientes, que acabou virando referência para todas as Unimedes do Brasil, inclusive para a 4Quality, que é uma empresa que certifica operadoras, que na época a gente, quando tinha esse quesito, nós não tínhamos nada de mercado, de prática, e como eles também certificam outros locais, os outros locais tinham a mesma dificuldade, acabaram pedindo para levar esse modelo adaptado para essas estruturas, para que elas possam também, a partir disso, espelhar e construir as suas soluções. Então, eu falei rápido, estourei meu tempo, mas a ideia era falar um pouquinho assim de que o estreitamento de vínculo, ele é um processo que começa antes da venda, se intensifica durante e busca evitar, né, a questão do depois. No depois no sentido negativo, mas tem a questão do depois também. Perguntas, dúvidas?